Uma semana marcada por desafios, contudo para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se dividiu entre as viagens à requisitada China, a conturbada Brasília e a hoje triste Montevidéu. Na Ásia, em uma série de reuniões com o presidente chinês Xi Jinping, o foco é alavancar as exportações numa tentativa de ocupar o espaço deixado pelos Estados Unidos e as taxações de Donald Trump. Enquanto isso, no Brasil, a pressão cresce sobre o governo devido à fraude do INSS e às dificuldades para atender as vítimas. Já na quinta-feira, outro desafio foi o adeus a José Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, que morreu na última terça-feira, deixando um vácuo na política mundial. Confira na edição número 57 do Linha Política com Márcio Meirelles e Francisco Assis. Muito bem, professor, de volta com o nosso Linha Política, uma semana de muitos assuntos para a gente poder abordar no nosso programa. E hoje a gente vai fazer um popurrí de assuntos, 3 informações, 3 cenários, que de certa forma todos eles ligados direto ou indiretamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Algumas situações positivas, ou pelo menos o governo tenta focar no copo cheio, e outras notícias não tão agradáveis, né, para o governo. Vamos começar pelo lado positivo, professor. Essa viagem de Lula à China em meio a uma crise muito forte na economia mundial, né, essa motivada pelo tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e desde o anúncio desse tarifaço havia uma faixa de analistas no Brasil, política e da economia, que apontava que o Brasil poderia beber dessa fonte se soubesse atuar. Essa visita do Lula à China, professora, de que forma ela pode impactar nesse planejamento do Brasil de ver alguma possibilidade de ganho real em meio à crise? É preciso que a gente tenha consciência que nós precisamos trabalhar juntos. É por isso que eu não me conformo com a chamada taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor ao planeta Terra do dia para a noite. Porque o multilateralismo, depois da Segunda Guerra Mundial, foi o que garantiu todos esses anos de harmonia entre os Estados. Não foi o protecionismo. O protecionismo no comércio pode levar à guerra, como já aconteceu tantas vezes na história da humanidade. O que nós queremos é o multilateralismo para que a gente possa praticar o livre comércio. Olha, Francisco, você falou da crise internacional, né? Não é da crise local, né? Pois é. Mas eu acho que a posição do Lula nessa visita à Rússia, à China, depois vai à Rússia, né? Foi a Rússia, depois foi a China. Sim. Eu acho que é perfeitamente normal. O Trump não está na Arábia Saudita negociando com o Mohamed lá. O Mohamed é um sanguinário de direita que matou, esquartejou um jornalista americano. Tanto que quando o Biden foi visitá-lo, não estendeu a mão para ele. Então, isso faz parte do mundo que o Trump deixou. Ou seja, cada um está se virando para encontrar, né, brechas para colocar produtos, substituir o que o tarifário está impedindo, né? Eu acho que é perfeitamente normal. Tem que ir à China e, pelo visto, ele trouxe vários investimentos e várias conversas a respeito de novos investimentos da China no Brasil. Eu acho isso positivo. Não vejo nada de anormal. Como todos os países, de uma certa forma, presidentes dos países estão viajando pelo mundo, né? É isso aí, é isso que eu acho. A China, ela é parceira, aliás, a gente está falando aí de uma das maiores economias mundiais, né? E ela é parceira brasileira na exportação já há muito tempo. Só para se ter ideia, o nosso comércio de 2003 até 2025 cresceu aproximadamente 30 vezes. Saímos
uma demonstração de que o potencial da relação entre China e Brasil é inesgotável. Na última década, a China saltou da 14ª para a 5ª posição no ranking de investimento direto no Brasil. Trata-se do principal investidor asiático em nosso país, com estoque de mais de 54 bilhões de dólares. E essa crise gerada entre a própria China e os Estados Unidos, aliás, né, a notícia, enquanto Lula lá esteve, é de que os duas mega economias já estavam alinhando passos atrás nessa questão das tarifas, né? Mas a China nessa linha da parceria, o senhor acredita que o papel do Lula neste momento foi preponderante, saber alinhar o momento de conversar, o momento da visita, os tipos de acordos, né? O Brasil fecha a terça-feira da visita, né? Com quase 36 para 37 acordos, 20 deles já concretizados, acordos que não são só para o agora, né? Se olha daqui a décadas para frente. Mesmo com os Estados Unidos e a China, principalmente pelo lado norte-americano, dando passos atrás nessa guerra tarifária. O Brasil ele tem possibilidades de sair, professor, depois de tudo isso, mais fortalecido quanto a ocupar essas, como o senhor disse, essas brechas deixadas pelo Trump? Eu acho que sim, porque veja uma coisa, a questão Brasil e China é um mercado que todo mundo já sabe, conhece as relações comerciais Brasil e China. Os Estados Unidos, se você olhar a balança de pagamento, a balança de exportação dos Estados Unidos com o Brasil, não é significante. E o próprio Estados Unidos não deu nenhuma importância para o Brasil, como não deu nenhuma importância para a América Latina nesses últimos 20 anos. Então eu acho normal. Ou seja, aumentar o comércio Brasil e China para o Brasil é altamente oportuno. E deve ser feito mesmo. Por que não? Né? Tem uma frase aí que eu vi essa semana aí que quando os países vão discutir com os Estados Unidos, por exemplo, investimentos, eles recebem reprimendas dos Estados Unidos. Quando esse país vai negociar com a China, eles criam um aeroporto. Então, é esse o objetivo da China. A China não está preocupada com as questões ideológicas, ela está preocupada com o comércio internacional, porque ela tem 1,4 bilhão de chineses para cuidar. Então, eu acho que a China está, de uma certa forma, também firmando posição no mundo todo, diante dessa ruptura que o Trump causou no mundo, né? Se bem que já voltou atrás, deu para trás, porque ele percebeu claramente que só tinha prejuízo, não tinha lucro. Então, ele como negociante, né, ele percebeu claramente que aquela linha dele não era uma linha razoável para o mundo. Então, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que o Brasil só tem a ganhar com a China. Veja, o comunismo, o socialismo, vamos dizer assim, socialismo, que é a palavra mais correta, chinês, ele vê a comunidade, a coletividade, né? Ou seja, ele não se interessa, ele quer resolver o problema dos chineses, que ainda tem problemas sérios. A China hoje, que foi, de uma certa forma, criticada pela questão ambiental, aquecimento da Terra, hoje é o país que mais investe na questão do meio ambiente, ou seja, ele está preocupado com o povo chinês. Então, eu acho que um governo que colocou 800 milhões de pessoas no mercado, tirou da pobreza, é um país que tem uma ideologia completamente diferente daquelas que a gente via no passado. Os Estados Unidos ajudavam os países da América Latina, mas cobravam, né? Tinha a contrapartida. E, inclusive, na ingerência política desses países. Todas as revoluções da América Latina foram promovidas pelos Estados Unidos. A China não quer revolução. A China quer negócio. E ela quer resolver o problema do chinês. É essa que é a tônica da China. Agora, professor, se para o outro lado do mundo Lula traz boas notícias,
pra cá a coisa não é tão boa, né? A gente está vendo no Congresso avançar, tão boa que eu digo para o governo federal, né? A gente está vendo avançar uma pressão, principalmente no Senado, quanto à possibilidade de uma CPMI sendo aberta para investigar a questão do INSS. INSS que explodiu com a informação desta fraude, e parece que enquanto na política o Brasil vai ter muito a discutir, o governo Lula vai ter muito a discutir sobre a questão INSS, no atendimento à fatia da população brasileira lesada, o governo de novo mostra dificuldades em se comunicar e planejar esse atendimento. A mensagem enviada exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS avisa que foi identificado um desconto de uma entidade associativa no benefício. Para entrar no Meu INSS, é preciso ter conta no gov.br. No aplicativo, é só clicar no sininho que aparece no topo e permitir notificações. De acordo com o INSS, 9.429.000 pensionistas e aposentados estão na lista das notificações. Olha, Francisco, eu sinceramente não entendo como é que o governo age dessa forma. Porque veja uma coisa, raciocina comigo. 6 bilhões, que é o rombo, né? 6 bilhões e alguma coisa. Como é que se chegou a esse número? O Dataprévia informou quais eram o volume de desconto na folha, né, dos aposentados. Mas e as instituições que são sérias? E as pessoas que realmente declararam interesse em ser associados? Portanto, não é 6 bilhões. Parece que o governo está assim, o governo está pisando em ovos, né? Qualquer coisinha que tem, ele já tenta resolver a questão. Ele poderia dizer o seguinte: olha, o INSS é um problema, sempre foi, né? Fraudes no INSS sempre foi, por mais que o governo cuide e tal, sempre aparece uma fraude e tal. Não, ele já começa a se desesperar, a tentar explicar tudo. Primeiro, veja qual é o valor de prejuízo a essas instituições. Agora verificaram que o irmão dele, né, o Frei Chico, não tem nenhum problema. A entidade do Frei Chico está perfeitamente dentro dos parâmetros que o INSS solicita para ter esse tipo de desconto. Mas como é irmão do Lula, cria essa fumaça, né, essa narrativa absurda. Então, eu acho que o Lula está muito mal assessorado. O Lula, me parece que perdeu aquela facilidade que ele tinha de reagir a crises, ou seja, ele está meio lento nesse sentido, e eu acho que está sendo influenciado por um monte de assessores que estão lá para adulá-lo, né? Não estão lá para, de fato, resolver a questão. Veja agora esse negócio lá do TikTok lá na China, né? Que a Janja fez uma observação sobre o TikTok. Pois é. Por Jinping. Pô, já saiu na imprensa que ela chamou a atenção do Jinping. Sabe, é uma coisa assim ridícula. Agora a Câmara dos Deputados vai trazer para discussão um projeto que já foi aprovado, um projeto de lei que já foi avaliado pela Comissão de Justiça, para cercear os julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Gente, mas o que é isto? Isso é um país do quê? Um país de fanfarrões, de brincalhões. Ou seja, as pessoas perderam a linha política, perderam a linha da decência, perderam a linha da coerência, do bom senso. Ou seja, eles, na verdade, não estão preocupados com o 8 de janeiro. Eles estão preocupados com 100 deputados que tomaram dinheiro através das verbas e não estão conseguindo provar a aplicação dessa verba na sociedade. Esse que é o problema. A discussão é essa. E aí mistura tudo. E a população coloca, né, o peso naquilo que ela acha que deve ser. Também não verifica, não se informa, não vê como as coisas ocorrem, né? Então, realmente, nós estamos vivendo um momento político extremamente complexo, perigoso, ou seja, muito triste que eu estou presenciando agora, né? E é isso aí. E essa dificuldade de atuar com relação a esse assunto do INSS
nos faz lembrar outras crises de comunicação e de articulação, por exemplo, a gente lembra da questão do PIX, né? Aquela crise gerada e fervida pela oposição por meio de fake news que o governo brasileiro não conseguiu rebater. Desta vez, por exemplo, no senso comum, tá difícil para o Brasil, tá difícil para o governo Lula pregar a imagem de que o esquema vem desde 2019, ou seja, né, não pega também, né, mas não somente o governo Lula, e a dificuldade muito grande de pregar essas imagens, né, e isso deve de fato afetar. O senhor já fez inclusive um Atos e Fatos sobre isso, como isso deve afetar de novo a imagem e deve prejudicar a imagem do presidente na disputa eleitoral que está cada vez mais próxima, né? Exatamente. Parece que ele estava conseguindo estancar um pouco a popularidade, agora voltou a cair, né? É difícil, vai ser assim a vida toda, vai ser assim até a 26, né? Agora, eu acho que falta uma certa linha. Eu não sei, ele se apegou a esse ex-governador da Bahia, que é o chefe da Casa Civil, né? Uhum. Rui Pimenta, não é isso? Isso. Não é Pimenta, é Rui Costa, né? Esse vazamento da Janja na China foi ele que fez. Ora, quer dizer, e o Lula sabe que ele tem problemas de relacionamento com o Poder Executivo, no Poder Legislativo, com o próprio Supremo Tribunal Federal, e o Lula não tira ele. Não sei qual é o motivo que o Lula tem essas fidelidades baseadas, eu não sei no que. Então, para mim, acho que falta o Zé Dirceu no governo do Lula. Né? Pois é. Eu acho que o Zé Dirceu foi aquele que segurou o Lula nos 2 primeiros governos, que era que dava o pêndulo, né, que sabia como se colocar diante das críticas e como resolver essas críticas, né? Então, eu acho que o Lula perdeu a linha. Não sei se é a idade, se é o cansaço, se é a falta de companheiros. Enfim, eu não sei o que está acontecendo. Mas ele vai pagar por tudo isso. Infelizmente vai. Por mais que ele tente mudar essa situação, dificilmente ele vai reverter, porque vão aparecer outras, você vai ver, né? Então seria muito simples dizer, houve um rombo, vamos investigar, vamos apurar as responsabilidades, e quem tem responsabilidade que pague, ou seja, não se imiscuir, já não querer, eu não tenho nada a ver com isso, começou no governo Bolsonaro, quer dizer, é uma coisa ridícula, né? Que as pessoas sabem que isso não funciona mais. Nós resolvemos desmontar uma quadrilha que foi criada em 2019. É importante saber, uma quadrilha que foi criada em 2019. E vocês sabem quem governava o Brasil em 2019. Vocês sabem que era ministro da Previdência em 2019. Vocês sabem que era chefe da Casa Civil em 2019. A gente poderia ter feito um show de pirotecnia. Mas a gente não quer uma manchete de jornal. A gente quer apurar. Pois é. Agora, professor, para a gente encerrar aqui o nosso giro de fatos, né? Um fato triste. A despedida de José Pepe Mujica, ou para o brasileiro, para o próprio Lula, amigo dele, muito próximo. Mujica, ex-presidente do Uruguai, faleceu nesta terça-feira, aos 89 anos, de uma luta contra o câncer, e deixou algumas imagens sociais e também na política muito interessantes, mas deixa também aquilo que já foi assunto aqui no Linha Política, o quanto as lideranças da esquerda estão cada vez mais escassas, seja no Brasil, seja no âmbito geral, mundial. Vai ser muito difícil repor o Mujica, para não falar impossível, certo, professor? Exatamente. Ele talvez tenha sido o último, né? Líder de esquerda realmente que tentou mudar a história. Tá? Eu estou aqui com um livro que foi escrito pelo jornalista mexicano Saúl Alvidrez,
que faz... O livro é um diálogo de Chomsky, que é aquele outro líder de esquerda, né, americano, e o Mujica. Um diálogo que eles têm lá no Uruguai, em Montevidéu. Realmente, ele era um homem simples, né, que pregava o socialismo na sua essência, que queria o bem, né, da sociedade. Ele não era assim um líder que totalmente era contrário ao capitalismo, porque ele dizia: eu preciso do dinheiro para poder fazer o bem para as pessoas. Então, ele era um homem, né, realmente de qualidades que a gente não vê mais hoje nos políticos. Abrir mão de todos de todas as regalias do cargo que ele ocupou, ele abriu mão de todas, não morou no palácio, continuou morando na sua chácara, né, nas periferias de Montevidéu. Foi torturado. A esposa dele também foi torturada. Ficou 13 anos na cadeia, né? Durante 7 anos ele foi proibido de ler, ou seja, ele ficou durante 7 anos sem leitura. Ele não sabia o que estava acontecendo no mundo. E sai da prisão, né? É eleito presidente do Uruguai, faz um governo revolucionário, né? Reformador no Uruguai, coloca o Uruguai no seu devido lugar, né? E, enfim, um personagem de esquerda que pregava o bem, né? E que era aceito no mundo inteiro. Ele esteve com todo mundo, teve com o Papa, ele teve com Obama, ele teve com todos os líderes mundiais vieram conversar com ele, né? Então, ele deixa uma lição de vida e uma história política para a América Latina de resistência, né, ao capitalismo, ao imperialismo americano. E morre, né, coberto de honras, simples como ele queria, né? Vivendo lá na sua chácara, plantando flores. Essa era a vida do Mujica, né? Que a América Latina perde esse grande líder social, né? Social-democrata. É uma perda irreparável. E ele fez história, né? Tanto como homem, como também como político. Ele deixou um grande legado para a humanidade. Eu acho que é isso que eu gostaria de falar dele, porque ele era realmente uma pessoa apaixonante, uma pessoa, né, rara da gente ver nos dias de hoje, principalmente no meio político. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. É a figura da paixão boa da política, né? A paixão boa, não aquela que cega, né? Pelo contrário, aquela que fazia abrir os olhos, abrir a mente, né, professor? E buscar o bem comum. Professor... Ele sabia fazer política, né? Ele tinha a essência da política, o que hoje os nossos líderes não têm, né? Infelizmente, não tem essa essência da política, que é o bem comum, o bem da sociedade. Não é tratar dos seus interesses particulares. Infelizmente, é isso que eu posso dizer a respeito do Mujica, né? Muito bem, professor. A gente tivemos hoje uma linha política, como a gente disse aqui no começo, né, num pupurri de informações, num giro de notícias. Tem muita coisa para a gente poder abordar ainda por aí. É claro, como eu estava citando, né, as eleições cada vez mais próximas. E antes das disputas pelos cargos, é a hora das disputas pelos poderes, pelos grupos. E é claro que a linha política vai continuar aqui observando, falando sobre, analisando, discutindo com quem está nos acompanhando também. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela conversa, sempre muito proveitosa. Tá, Francisco, eu que agradeço, viu? Um abraço a você e a todos aí. Um abraço. Essa foi a edição número 57 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios do SBT, UOL, Band e BBC Brasil. Ficamos por aqui. Apresentação e produção de Francisco Assis,
Participação no comentários de Márcio Meirelles, operação de áudios de Edson César, edição Gabriela Oliveira, design de Ezio Henrique.